Obrigado, obrigado. Ixi, e agora? Eu também me dei conta. A gente se empolga aqui, vai no debate, mas eu vou recuperar um pouco o argumento e a gente volta a fazer a construção, pelo menos para ficar gravado o imperativo categórico, né? Mas obrigado pela observação, obrigado mesmo. Mas aqui continuando, né? A gente vai voltar no próximo slide para fazer essa recuperação e mostrar para vocês. A nossa forma de juízo, né? Através da forma instrumental, atribuir aquilo que eu considero útil e inútil para a minha vida, aquilo que eu considero belo e feio para a minha vida, e o outro pressuposto, que para Hannah Arendt talvez será o mais caro de todos, onde há uma dialética com o pensamento kantiano, é a razão ética. A razão ética é o seu juízo de definir as coisas no mundo como boas ou más. É bom ou mal, né? Bem ou mal, né? Essa seria a conotação daquilo que faz uma relação direta com o sujeito e que você julga que faça mal. Este é a ideia do imperativo categórico, a capacidade do juízo. Falando de outra forma, é o seguinte efeito, né? Pegando o exemplo ali da Carolina. A Carolina, independente da experiência, Carolina, independente da sua capacidade de abstração, você pode, diante do mundo, julgar o mundo. Julgar o mundo. E este julgar o mundo, inclusive no texto da Hannah Arendt, o que é política, ela vai debater isso de uma forma muito contundente, é que se você julga antes da experiência e antes da abstração, porque você pode fazer isso, sem sombra de dúvida, você fará num momento em que este uso do juízo da razão será um uso que lhe criará a ideia do que é um pré-conceito. E eu aqui refiro-se tecnicamente à expressão pré-conceito, né? Pré-conceito. Portanto, o único elemento que você é capaz, no pré-conceito, é fazer um juízo sobre. Um juízo se é útil ou inútil, um juízo se é belo ou feio, e um juízo se é bom ou mal. Independentemente de qualquer experiência ou abstração. É isto que lhe define como ser humano. É esta possibilidade, não é inatismo e não é instintivo, é a capacidade racional. Nenhuma outra espécie, segundo Kant, no pilar da modernidade, possui esse atributo. A capacidade do juízo. De você, diante do espetáculo, de qualquer fenômeno da natureza que você jamais teve ideia, diante deste espetáculo, você tem a capacidade de julgar. Se você julga antes de ter a experiência, você cria um preconceito. Portanto, a capacidade de criarmos preconceito é uma capacidade de poder entender o mundo. Então, ela vai dizer assim, não existe pessoa que queira adquirir conhecimento que não tenha minimamente o primeiro elemento, isto é, um preconceito. Preconceito. Eu digo de qualquer coisa. Eu não conheço o que é o objeto X. Para conhecer, eu preciso lançar luz àquele objeto. Ao lançar luz é capacidade de juízo. E eu faço isso dessa forma. Então, aqui, Kant estabelece algo que é um pressuposto da modernidade, que é um pressuposto da nossa condição, que é um pressuposto do liberalismo, que é um pressuposto da ideia de direitos humanos. Que é um pressuposto da teoria da vontade. Eu vou colocar aqui embaixo, porque agora é uma parte bastante importante e a gente volta a reconstruir. Isto é, a nossa capacidade de atribuir a nós mesmos o imperativo categórico, ela está absolutamente ligada dentro do contexto da teoria da vontade. Vontade. E a teoria da vontade, ela vai literalmente partir deste imperativo categórico. É a ideia determinante do que Kant vai afirmar e que tem consequências enormes na vida moderna, cujo Aristóteles e os antigos não tinham essa dimensão. Que dimensão? Voltando a Aristóteles e Platão achava que o conhecimento é você... Eu vou tentar botar aqui para que caiba na câmera o exercício, né? Que você possa captar o mundo
Não, desculpa, ao contrário. É que os elementos externos ao mundo fazem com que o sujeito absorva, né? Como se fosse a ideia de um pequeno objeto fora do mundo, eu absorvo ele, né? E esquece de que para que você tenha uma relação de conhecimento, você precisa ter vontade. Ter vontade. Eu acho isso, assim, espetacular e tem um reflexo danado, né? Um reflexo danado. Por quê? Porque é a vontade do sujeito que determina todo o processo da relação de conhecimento. O contrário também é válido, né? Uma pessoa que não quer aprender a qualquer coisa ou ter qualquer tipo de experiência, ela não tem. E não adianta. Pode fazer que nem a laranja mecânica, colocar o sujeito assim com uma ideia de absorver, de ver aquela cena que não queria, coisa parecida. Não adianta. Se o sujeito coloca a condição de que não é uma vontade dele deliberada, do imperativo categórico, ele não reconhece aquilo no mundo. E aí entra para nós o entendimento que nós vamos começar agora a ser questionado e que é o parâmetro de fundo de crise da modernidade. Então, são dois aspectos. O primeiro aspecto dentro do panorama da modernidade é este exemplo que eu vou dar a vocês. Imaginar um sujeito... Eu não queria aqui lançar relações preconceituosas, né? Mas imaginar um sujeito que tem uma vida difícil. O sujeito, ele literalmente nasceu no Camboja. Ele nasceu de uma relação dificílima de violações extremas de direitos humanos. A dimensão da vida dele foi um inferno até ele atingir os 20 anos. Ele nunca soube a não ter outra experiência se não fosse sofrimento e miséria, né? Kant perguntaria: este sujeito que teve uma vida de cão durante todo este tempo, mas que é um ser humano e que possui essa capacidade de juízo, a pergunta que Kant faria, ele pode determinar, ainda que seja difícil, uma outra possibilidade de vida da qual ele nunca teve a experiência, mas de que ele reconhece que aquilo que viveu até então não é algo que ele queira? Essa pergunta é uma pergunta kantiana. Eu pergunto a vocês, é possível isso? De ele dizer assim, olha, vivi esses 20 anos, foi uma vida miserável, foi uma vida na qual eu só conhecia desgraça. E eu cheguei aos 20 e agora deu a luz e o start. Embora difícil, não é essa vida que quero. Sim, tá aí. Esta resposta é kantiana, porque literalmente o sujeito possui o juízo que não está ligado à experiência, que não está ligado à capacidade de ele ter a vontade de determinar algo diferente do que ele nunca vivenciou e do que nunca experimentou. Isto é a capacidade de juízo, isto é a ideia do imperativo categórico. Ah, muito bem, professor. Beleza, entendi. Pergunto, entendemos esse ponto, do ponto de vista kantiano, que seria o imperativo categórico? Isso é próprio, né? Porque daqui a pouco a gente vai dar outro nome ao imperativo categórico. E esse outro nome também tem que ser entendido dessa mesma forma nas duas vertentes. Porque aqui estamos falando ainda do sentimento ou do projeto do iluminismo moderno, de que realmente, com o uso da razão, com a capacidade de julgar os fatos diante do mundo, nós podemos nos emancipar, basta ter vontade, né? A vontade estabelece isso. Só que no aspecto do pensamento kantiano teremos um outro paradoxo. E aí foi a Patrícia, né? Deixa eu ver aqui, eu não tinha anotado a Patrícia que faz jornalismo. É isso, Patrícia? Tá aí a Patrícia entre nós? Quem fazia jornalismo? Não, é a Jéssica. Jéssica, aqui é o ponto, Jéssica. Eu posso utilizar a capacidade do juízo para determinar um futuro diferente de qualquer experiência, porque possui a teoria da vontade, como também o contrário. E aí sim é o discurso que nos limita no processo de modernidade. É a capacidade que eu também tenho de não ter vontade. E essa capacidade de não ter vontade nos coloca o seguinte paradoxo. Eu sou um sujeito, literalmente, vou usar o termo aqui para ser bem enfático, né?
Sou um sujeito fascista e racista. E não há nada neste mundo que vai me convencer ao contrário. Veja a evidência, né? Que é o discurso de ódio ou de intolerância. Ele também é determinado por um atributo da vontade. E aí temos o impasse. O que vamos fazer com um sujeito que se declara dessa forma? Porque, veja, a capacidade que temos de mudar e conhecer o mundo é a capacidade que tenho a partir da vontade e do meu juízo. Se eu tenho essa mesma capacidade, eu posso ter o contrário dela, não querer. Você pode me apresentar todas as teses de doutorados a respeito do fascismo, mas eu sou um sujeito intolerante e determinadas categorias eu não aceito. Obviamente que aqui eu estou fazendo enfaticamente esse debate, que é justamente a ideia da narrativa do discurso de ódio, que é o grande impasse kantiano. Porque o discurso de ódio é o não querer aprender. Eu não quero aprender. E isso é uma deliberação da vontade. E é um paradoxo, porque se eu determino que quero, eu também posso determinar que não quero. E aí, o que a gente faz com o indivíduo que diz que não quer? Se vivemos em convívio, se vivemos em sociedade, se estabelecemos regras, se estabelecemos pressupostos, etc. Né? É só para mostrar para vocês que este papo que nós estamos tendo Kant, ele é... Afoga? Não, desculpa, não entendi. Foi uma não estou me afogando aqui, né? Desculpa, eu estou... tá. Se tiver muito exagerada a interpretação aqui, vocês me chamam a atenção, né? Vamos acalmar um pouquinho, né, professor? Mas é para mostrar para vocês, ele afoga o sujeito, para mostrar para vocês, né? Ou então, como é que se diz a expressão desse meme? A gente mata de paulada, né, minha filha? Não, aí que tá. É o paradoxo no sentido dos respeitos e limites do Estado Democrático de Direito, né? É o que nós vamos debater com relação ao que o Habermas nos coloca. É o que Habermas nos coloca. Então, veja, voltando à ideia kantiana da estrutura do imperativo categórico, porque agora temos bastante questões implicadas aqui. Mas antes, eu vou tentar fazer uma nova síntese para que a gente possa novamente ter um atributo, e depois a gente avança. Então, a pauta que eu colocaria para vocês é exatamente isso na lógica kantiana. Isto é, para conhecer o mundo basta vontade, e essa vontade é um juízo. Então, é um juízo de determinar se as coisas são belas, é um juízo de determinar se as coisas são úteis ou inúteis, e é um juízo sobre as questões estéticas. Então, a Hannah Arendt conclui que, nesse debate kantiano, eu vou determinar as coisas no sentido de um pré-juízo, um pré-julgamento, um pré-conceito. E depois eu reforço... Então veja a ponte que se faz na dimensão humana. Extremamente... O pré-conceito é algo inerente à condição humana. Porque, veja, eu já nasci com isso. Então, a realidade está aqui. Eu posso fazer o salto. Este salto faço de forma preconceituosa. Faço um juízo sobre a realidade. O que Hannah Arendt coloca é que a ideia de um pensamento contemplativo, que ela vai atribuir ali a Celso Laffer, mas eu diria assim, num processo reflexivo, mas principalmente um conceito que ela utiliza, que é um conceito bárbaro, está lá no filme que ela interpretou do relatório do Eichmann, né, o Eichmann, que a gente vai ver aqui, que é a capacidade de compreender o mundo. É diferente de conhecer o mundo. Compreendem? Pegadinha, né? Isto é, conhecer o mundo é ter esta lógica tangível do empírico e da abstração. Então, aqui é conhecer o mundo. Estou objeto aqui, eu estou conhecendo o mundo. Perdão, voltamos ali. Uma pergunta aqui. Por favor, professor, pode repetir a parte de julgar, preconceito, mais ou menos? Sim. Se eu sair dessa... Mas vamos sair dessa lâmina. O imperativo categórico, segundo Kant, ele vai dividir nessas três formas de razão ou de juízos. Então, eu posso definir o mundo naquilo que é útil ou inútil. E isto é um juízo seu. Então, eu vou dizer assim, agora, para mim, este copo d'água aqui é útil. Então, eu fiz o juízo. Mas se eu tiver já muito saciado da sede, vai ser inútil, né? Veja, eu faço isso a todo momento, que é a capacidade nossa de decidir sobre isso.
Depois, a capacidade da razão estética, né? A razão estética é o exercício que eu vejo o mundo, se o mundo é belo ou feio. Quem determina belo ou feio? Você. Você vai ver coisas belas no mundo e vai ver coisas feias, independente de qualquer experiência que você tenha. Então, o Kant vai nos colocar, né? Eu teria aqui a obra, pena que vocês podem ver aqui no escritório, eu tenho a Liberdade no escritório, deixa eu mostrar um pouco para vocês aqui. Deixa eu ver se dá para ver aqui. É ali a Liberdade, ó. Ali no cantinho está a Liberdade, aquele quadro famoso da Segunda Revolução Francesa, né? É um pouco difícil, um pouco pequeno, mas enfim, sobre esse quadro, né? Imaginar que você está viajando de um quadro. Você vai dizer, meu Deus, que belo, que extraordinário, ou nossa, que feio. Isso é um juízo que você faz. E um juízo, muitas vezes, em cima do preconceito. Da mesma forma, a questão que nós iremos depois trabalhar, porque ela interfere drasticamente na dimensão dos fundamentos dos direitos humanos, que é a razão ética. É o comportamento moral que você faz diante do que você julga como bom ou má na relação que você estabelece. E este tipo de juízo ético implica drasticamente nas relações humanas. Então, é esse um ponto. Bom, esse conjunto de racionalidades ou conjunto de juízos está presente no imperativo categórico. Então, voltando à nossa lógica aqui, o imperativo categórico permite exatamente esse raciocínio. Agora, vamos ver se eu entendi a tua pergunta, que é justamente essa ideia, né? A realidade, ela está aqui. O mundo real, o mundo fático, né? Vou até fazer aqui um losango para ver, um retângulo, né? Aqui é o mundo real. Está aqui o mundo real. Então, eu, no uso do imperativo categórico, posso pular a etapa e fazer um pré-conceito, porque eu vou fazer um pré-juízo, né? De ver o mundo. Então, a Hannah Arendt vai nos colocar de uma forma muito clara a dimensão do juízo sobre a realidade, que se dá, num primeiro momento, como preconceito. Isso. Eu pulo todas as etapas e faço um preconceito. Essa capacidade é uma capacidade da dimensão humana. Então, eu não conheço a realidade, faço um preconceito. Vi o sujeito aqui com óculos Olivetti, né? Óculos Olivetti. É um marginal. Eu estou fazendo preconceito do sujeito. Não conheço. Eu literalmente julguei pela ordem estética. Ele estava mal vestido e com óculos... enfim. E eu julguei ele como marginal. Veja, um pré-julgamento, preconceito. Polícia brasileira. Sim, as implicações da Hannah Arendt estão presentes exatamente nessa interpretação, mas eu diria que, primeiro, é uma condição nossa. Mas o que impede a Hannah Arendt é que a gente não fique nesse preconceito, passe a compreender o mundo. E aí sim, compreender o mundo é você ter a noção de que você, ao ver as questões no mundo, faz um pré-juízo, um pré-julgamento, mas que você precisa depois passar pelas categorias racionais do conhecimento, que é exatamente estas que nós explicamos no início. Isto é, a possibilidade que você tem de conhecer o mundo. Se você associa a sua ideia de juízo com a ideia de conhecer o mundo, você, segundo Hannah Arendt, compreende o mundo. Em outras palavras, o processo de compreensão do mundo exige um esforço de conhecer a realidade e, sobre essa realidade, lançar luz a um juízo. E esse juízo pode ser um juízo estético, um juízo instrumental, um juízo ético. Obviamente que ela vai nos colocar a dimensão do juízo ético como algo que nos falta, como algo mais latente na modernidade, como algo que faltou ao projeto de modernidade. Isso é evidente, né? Então, a análise que nós hoje estamos contextualizando da pandemia, né? É um debate crucial. Veja, o sujeito que atribui, independente de qualquer outra conotação, nos fala a respeito das vidas. O sujeito vem e diz assim, nós precisamos abrir comércio porque a dimensão do ethos econômico é mais importante, ainda que 7.000 pessoas morram. Veja, a Hannah Arendt, ao observar isso, vai nos colocar de que o sujeito ele está conhecendo essa realidade, ele não está compreendendo. E existe por parte dele uma baixa capacidade de compreender ou de juízo sobre isto. Então, o ethos econômico, o ethos da dimensão econômica da vida,
permite que ele possa analisar o mundo através das experiências de como o empreendedor é, ou de fato o empresário. E ao fazer isso, as experiências de crise econômica são evidentes, portanto, ele teve experiências práticas e empíricas que permitem a ele uma projeção da abstração das realidades econômicas e da situação econômica do país, e faça com que ele faça ponderação, esta ponderação absolutamente racional do útil e do inútil, do que é para ele o conhecer a realidade econômica. Mas não permite a ele a ideia de um juízo ético sobre isso, como uma forma de compreender o mundo. Esse é o impasse. Este é o impasse que nós estamos, porque a Hannah Arendt vai demandar de que a modernidade, assim que avança, avança somente por uma das dimensões do juízo. Entendemos isso? Porque agora a gente vai tratar o imperativo categórico kantiano com uma outra palavra importantíssima. E agora parece que tudo vai fazer sentido, principalmente para os juristas de plantão. Porque na dimensão da filosofia, ou na dimensão filosófica do racionalismo humano, quando Kant estabelece as condições do imperativo categórico, quando ele estabelece de que o imperativo categórico faz essas três formas de juízo, juízo estético, juízo instrumental e juízo ético, Kant está desenvolvendo o que nós vamos conhecer, e isso não é literalmente algo... Não, deixa eu fazer aqui, tá? Tem que ser aqui. Isso, pegar tudo isso dentro, aqui. Perfeito. Ele vai justamente nos propor que quando ele fala do imperativo categórico, ele nos está falando de algo que somente na reconstrução dos direitos humanos ficou paradigma do constitucionalismo moderno contemporâneo, ou chamado neoconstitucionalismo, que é o princípio que norteia as constituições do pós-guerra. Que princípio é esse? Alguém gostaria de fazer um chute? Tiro livre direto? Qual é, entre os princípios de ordem constitucional, e a Constituição de 88 também é bem clara nesse sentido, que é um princípio mor, um princípio diretriz, um princípio fundante, um princípio basilar, um princípio sobre a qual nenhum outro regime pode, a não ser que nós estamos falando da dignidade. Dignidade da pessoa humana, perfeitamente. Dignidade da pessoa humana. E aqui eu acho esplêndido isso, porque é a consideração que nós teremos mais profunda da dimensão dos direitos humanos. Dificílimo isso. Não tem um manual de direito que explique esse conceito kantiano. Dificílimo. E é uma questão muito importante que a gente está observando, né? Pega qualquer manual de direito, a dignidade da pessoa humana, de princípio maior, princípio que rege, princípio que não sei o que lá, mas ninguém fala o que é. Aqui nós estamos vendo a categoria kantiana. Dignidade da pessoa humana é o imperativo categórico. É a possibilidade de você admitir que somente o ser humano, este ser humano singular, individual, de um aspecto enorme da subjetividade, é só ele por ele mesmo. Ele não é outra coisa a não ser ele mesmo, ele próprio, o ser. E é só ele que detém essa capacidade do juízo. Embora eu reconheça que tanto o Giovanni quanto a Patrícia possuem também o imperativo categórico, mas a manifestação do imperativo categórico em julgar o mundo é distinta de cada uma. Portanto, nós temos que compreender que todos os seres humanos ditos racionais possuem a capacidade da dignidade humana. Esse é o ponto. Agora, vamos avançar para o outro aspecto que também é importante na dimensão da Hannah Arendt, na dimensão da reconstrução dos direitos humanos. É que você não pode retirar de ninguém esta dignidade. Isto é muito salutar e isto é muito emblemático e muito forte. O reconhecimento nos dá uma condição de direitos, e esses direitos é exercido para qualquer cidadão, independente da forma como ele julga o mundo. Portanto, é um impasse que nós vamos ter com os fascistas e com as pessoas de discurso de ódio e com os intolerantes da vida. É saber que, mesmo assim, diante dessas atrocidades, ainda assim são seres humanos com dignidade. Dá o exemplo, né? Dá o exemplo aqui. Professor,
nós vamos fazer a seguinte situação. Pois é, eu sei, aqui acho que... não, foi a Giovana, Jéssica, de temas pesados. Vamos ter que entrar em tema pesado, não adianta, vai ter que ser para poder avaliar essa dimensão, né? Então, vamos pegar assim, um caso clássico, né? O estuprador de menores. Sujeito que estuprou crianças e com ela teve atos libidinosos e atos sexuais violentos, né? Enfim, vamos fazer a situação. O avô que abusa da netinha de 4 anos. Meu Deus, é um absurdo. É algo patológico, é algo que nos constrói uma dimensão de monstro, etc. Mas é aí que está. É que a única forma que nós temos dentro dos estatutos jurídicos de reconhecimento dos direitos humanos é, diante desta atrocidade, diante desta ação absolutamente repugnante, nós não podemos desse sujeito retirar a dignidade. Por que nós não podemos retirar desse sujeito a dignidade? Porque se nós colocarmos ele na categoria de monstro, nós tiramos a humanidade dele. E se nós tiramos a humanidade dele, ele não pode ser julgado dentro dos estatutos jurídicos da dimensão dos estados de direito. Porque se ele não é mais um ser humano e um monstro, ele não é mais dotado da dignidade. Então, a possibilidade que existe em Hannah Arendt, na questão de reafirmar os direitos humanos, é que, por mais atroz que seja o sujeito, é um sujeito que possui dignidade. E se possui dignidade, é a possibilidade que eu tenho de poder julgá-lo. Julgá-lo a ponto de ele assumir as responsabilidades. Este é a diferença e este é o Estatuto de Defesa dos Direitos Humanos. Então, o sujeito é intolerante. Ele é intolerante porque quis. O sujeito profere discurso de ódio porque quis. Então, ele sim é determinante da capacidade da sua dignidade. E diante disso é que eu vou considerar ele como ser humano, capaz e digno, e é por isso que vou responsabilizá-lo diante dos instrumentos dos direitos humanos. É essa a construção arendtiana. Porque se você diz, é um monstro, você desclassifica a humanidade dele e desclassifica a possibilidade de você, inclusive, julgá-lo diante dos estatutos que nós estabelecemos como condição de direitos humanos. Isso é civilizatório. Isso é civilizatório. É isso que nós estamos aqui debatendo. É isso que, pelo menos, está naquele texto do... texto aqui do Fábio Comparato. Está um pouco essa dimensão. Compreendemos isso? Porque eu entendo... eu sei que é pesado, né? Aqui eu vou dar um exemplo concreto, né? Compreendo. Giovana, é exatamente isso, né? Compreender, né? Porque não é conhecer e não é pré-julgar, é compreender. Sim, exatamente. Né? Eu me lembro do caso assim que eu achava muito interessante, né? Porque as pessoas já logo levariam. É outro tema pesado que requer uma análise de comportamento, etc. Mas vocês souberam há tempo atrás a ideia do sujeito que, diante de um ônibus público, ejacula no rosto de uma mulher. Meu Deus, isso é uma atrocidade, assim, de uma violência simbólica enorme, além de uma estrutura patriarcal pesada, né? O que me assustou foi, literalmente, as primeiras notícias que saem, a gente tenta compreender que absurdo é esse, desse sujeito, né? E aí, de repente, entre as notícias, vem mas é um monstro o que ele fez. Eu falei, puta, não, faz isso, cara. Porque agora a gente vai tirar a impossibilidade de julgá-lo diante das estruturas que nós estamos fazendo, né? A ideia de você tornar o sujeito monstro, né, é justamente não permitir a punição. Daí você desconsidera ele como ser humano e desconsidera a possibilidade de a ele ser responsabilizado pelos atos, inclusive de vontade. É esse o fato, né? E aí lembro de outros acontecimentos aqui, né? O próprio Bauman, no livro A Modernidade, resumindo, há muito preconceito com os direitos humanos. Não, sem dúvida, é o que mais tem. A pessoa julga, né? A ideia do jargão que a gente tanto trabalha, né? A ideia de direitos humanos para humanos direitos. Que isso?
Um juízo de valor sem o mínimo do conhecimento, sem a hipótese da compreensão, né? Fazemos isso à torta direita. Mas veja, fazemos isso no exercício comum das nossas atividades. É essa a nossa condição. E aí requer um cuidado, que Hannah Arendt nos diz, principalmente na disputa dos elementos da razão, né? Essa frase dita sem reflexão do que ela significa, ou seja, nada. Sem dúvida, sem dúvida. Aí todo preconceito existente, né? Porque os direitos humanos é para proteger bandido. Bom, é essa compressão do limite, do limiar da modernidade. O nazismo, e a gente vai ver o Holocausto, foi um sistema estabelecido que, primeiro, e é o que mais o Celso Laffer trabalha. Então, a leitura do Celso Laffer aqui é essencial, né, nesse sentido. É a ideia de você construir um regime político que desconsidera, né? Então, quando você leva judeus ao campo de concentração e você tem um general que absolutamente abstrai aquilo, quer dizer, a função dele é executar judeus em câmara de gás e fazer sepultamentos coletivos, é absolutamente retirar toda a condição de humanidade dos judeus. Torna o ser humano supérfluo. Exatamente o que o Celso Laffer torna supérfluo, a ponto de que ele não mais considera um juízo a ser analisado. Então é o que demonstra, assim, eu me lembro o clássico filme que ganhou o Oscar, do Steven Spielberg, A Lista de Schindler, né? No momento em que o sujeito acorda, ele executa 2, 3 judeus, se espreguiça, volta para a cama, vai... Quer dizer, ele não tem mais a capacidade de discernimento de reconhecer aquele judeu a condição de ser humano, porque ele realmente já tornou supérfluo o debate. Quer dizer, não é mais humano. Se não é mais humano, não há a ele qualquer ideia de juízo, portanto, faça o que bem entender. É esta propriedade existente na defesa dos direitos humanos, né? É por isso que algumas expressões são simbólicas, né? Quando o sujeito diz assim, eu sou um cidadão de bem, pagador de impostos, já há uma limitação para dar a condição de ser humano. Quer dizer, se é um sujeito que não tem condições de pagar imposto, já não é cidadão de bem. E se não é pagador de imposto, já pressupõe a ele uma subcidadania. E se pressupõe uma subcidadania, já pressupõe uma subcategoria do ser humano. Portanto, vai deixando ele supérfluo, até não ter significado nenhum. Portanto, permite que você refaça e diga horrores diante da dimensão humana sem ter a compreensão do fato. E isso é o que nós percebemos no discurso da modernidade. Isso que nós percebemos no discurso da modernidade. Perfeito. Os escravos, os negros, exatamente, né? Ao debate sobre o direito da condição de objeto ou ser da escravidão, né? Escravidão, algo que na própria ideia do Brasil nunca foi enfrentado, né? Rui Barbosa, inclusive, mandou queimar o arquivo sobre os registros dos escravos na Bahia, justamente por achar horrendo essa condição. E nós demoramos para que o Estatuto Civil fosse construído, no Código Civil de 16, demorou quase 30 anos. Seu projeto era de 1873. Só que ele não conseguia definir no seu projeto o que fazer com a escravidão, o que fazer com os negros. E aí demorou o debate, veio a Lei Áurea, libertou os escravos, etc. E ficou aquele incômodo no Código Civil que não dava aos negros a propriedade. Aí veio no Código Civil 16 o semovente, que até hoje é um instituto que foi utilizado em 1916 para tratar dos negros. É um horror não enfrentar essa situação, né? Tá. Esse é um ponto bastante importante. A gente vai voltar aqui. Mas eu vou avançar, tudo bem? Eu queria só externalizar aqui, vou apagar e voltar nos slides, para demonstrar uma outra questão. Diante desse contexto, o Kant vai estabelecer a seguinte forma, né? Veja, a capacidade de que ele está aqui desenvolvendo do imperativo categórico é literalmente pensar. Eu vou fazer aqui o bonequinho de palito. Me perdoem essas expressões aqui, mas vamos ver se a gente consegue desenvolver. Isso, está aqui o nosso cidadão. Ele se expressar diante do mundo. Então, ele, com autonomia, na teoria da vontade, se expressa diante do mundo. Aqui está o mundo desse sujeito, ele se expressa nesse sentido. Isto, para Kant, é o suprassumo da liberdade, é o que Kant vai chamar de autonomia. É o sujeito com o discernimento da sua próprio imperativo categórico, define as coisas no mundo. Então, o que nós vamos ver
é que neste debate do pensar moderno, é você, indivíduo, que se emancipa, é você, indivíduo, que tem o esclarecimento. Então, basta você, indivíduo, na teoria da vontade, de mudar o mundo. Isso é presente até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje. E aí eu preciso fazer um reforço da pontuação de que isso não é uma lógica assim absolutamente retilínea e uniforme e universal, né? Parece no discurso da modernidade, mas não é. O que acontece é que esse modo de reproduzir na modernidade, a modernidade também cria outras questões, né? E é o que a gente vai passar no próximo slide aqui, que é os impactos da modernidade. Uma forma do desenvolvimento da modernidade são seus produtos. Então, veja, o indivíduo progressista moderno, que acredita nesse limiar da vontade do indivíduo, do imperativo categórico kantiano e do projeto do iluminismo, de que só o uso da razão permite a ele a autonomia e, portanto, o desenvolvimento pleno da capacidade, vai encontrar na base da modernidade as suas estruturas. Então, uma coisa que nós iremos muito bem perceber nesse debate da modernidade é o seguinte, é que o indivíduo com o uso da razão, ele constrói as instituições. Instituições. Esse indivíduo com o uso das razões constrói as instituições. Portanto, é uma ideia de progresso. Se você conseguiu, se você faz parte de uma instituição, você progrediu. E aí, fazendo uma síntese desse resumo, o progresso das instituições é o progresso do próprio pensar moderno. Então, nós vamos ver que na modernidade, 3 grandes instituições foram criadas. Uma delas que gerencia o campo da política, que é o Estado. A instituição do Estado representa o ápice da nossa racionalidade na dimensão política. O desenvolvimento dos sistemas de mercado, portanto, a economia capitalista, as instituições financeiras representam o ápice da nossa racionalidade perante a economia, perante o mundo econômico. E o sistema da ciência, com todas as suas instituições científicas, pressupõe o máximo da nossa racionalidade diante do conhecimento. Veja, o conhecimento não é o compreender, é a ideia de conhecimento enquanto conhecimento do mundo. Então, veja, essas 3 estruturas, Estado, sistema de mercado e ciência, permite nos afirmar como produtos da modernidade. Então, o indivíduo projetou essas instituições. O que ocorre, é aí o pulo do gato, né? É que em determinado momento, e este momento vai ser refletido principalmente pelos filósofos que vão analisar o impacto da Revolução Industrial, permitiu reverter essa lógica. Que lógica? Que a determinação do sujeito não é um atributo próprio e puro da sua condição. Não é só querer ter vontade que eu modifique o mundo. Tem uma lógica presente na estrutura do mundo do trabalho que vai me impedir desse determinante. Então, por mais que eu queira, eu preciso de condicionantes externos. A riqueza do mundo não é somente na minha vontade, né? Eu digo assim de uma forma mais escrachada, né? Muitos dizem assim, o sujeito tem vontade, ele é empreendedor, pegou uma bike alugada do Itaú e é Uber Eats. Veja que é empreendedor. Não, esse sujeito é um sujeito desassistido por um Estado democrático de direito nas suas condições mínimas de dignidade. Porque se esse sujeito quebrar a perna, ele vai ficar 15 dias passando fome em casa, sem proteção alguma. Isso é um flagelo da dimensão dos direitos humanos. E a gente utiliza ainda o mote no sentido de um discurso empreendedor. Não, não é empreendedor. Ali é literalmente uma situação de emprego absolutamente informal. Obviamente que teremos casos excepcionais, mas é sempre muito a exceção à regra. Todos os informais é um ou outro que se destaca numa relação assim abrupta de quase que 10 mil para 1 ou mais que isso, né? Então, a lógica da modernidade na ideia de progresso é vender que, bastando ter vontade, você cresce no mundo. Como se isso fosse um determinante somente meu. Então, as condições minhas dadas no meu contexto impedem que eu me desenvolva. Não, é só você querer que acontece. Não, não é bem isso, né? Porque a gente vai ver que daí sim, a determinação do que o mundo julga
é uma determinação que não é meramente a minha vontade. Então, voltando aos aspectos da modernidade, nós vamos entender a seguinte estrutura, que é onde os autores da modernidade, aí falo deles, do Giddens principalmente, vão colocar a situação da ideia da crítica à modernidade. Que crítica? É que essa autonomia do sujeito que determina o mundo a partir dessas categorias não é mais um indivíduo, mas são as instituições. Então, veja, que lindo pensar que o Giovanni, através da razão instrumental, ele julga o mundo como útil e inútil a partir da sua perspectiva? Não. Ah, mas pode colocar, Carolina, se for para a gente debater aqui, fica à vontade. Mas, tá, perfeito. Até para que a gente possa, enfim, eu estou aqui se estendendo, mas a gente está num debate rico aqui, está uma riqueza. Claro, estamos abertos a isso, sem sombra de dúvida. É provocação, paulada, texto, porrada. Não estou brincando, não assusta de início, né? Não estou brincando. Calma, Carolina, estou brincando. Depois a gente fala a respeito. Mas veja, o que eu quero dizer com isso, né? Voltando ao raciocínio, é que o Giovanni, a princípio, ao ler Kant, vai pensar: não, nossa, professor, eu com a minha autonomia tenho liberdade, decido a minha vontade que eu quero. Não, aí é que está. Giovanni, as instituições estão ali para determinar para você o que é útil e inútil. E aí eu até brinco, né? Eu sou professor de filosofia do direito no curso de direito, eu falo assim: pessoal, bem-vindo à minha disciplina. Essa disciplina, ela tem como característica a inutilidade. Ela é inútil. Inútil de que ponto? Do ponto de vista das instituições. Você quer fazer concurso? Filosofia não vai adiantar. Você quer ganhar dinheiro? Filosofia não vai adiantar. Então, ela, para as instituições modernas, na modernidade, é um conhecimento inútil. Inútil, né? Então, é para mostrar que a ideia de útil e inútil saiu do sujeito, que tem a teoria da vontade, e foi determinada pela ideia da modernidade. Então, as instituições passaram a ditar o que é útil e inútil, o que é belo e feio, né? Aí tem toda a ideia da trajetória do Michel Foucault. Quem já ouviu falar em Michel Foucault sabe muito bem disso, a ideia do biopoder, né? A ideia da dominação dos corpos está muito nesse sentido estético, né? Obviamente, todos nós sabemos o que interfere. Não é a ideia do belo e do feio, né? A biopolítica. Não é o que eu considero a respeito ou não do meu corpo, é uma padronização. Existe sim uma padronização no mundo dado pelas instituições, essas instituições com lógicas mercadológicas, com ethos do mercado, que estabelecem um belo e feio, estabelecem um belo e feio para o sentido do consumo. Então a ideia da estética da beleza do corpo feminino, do corpo masculino, é a ideia de estética de um corpo de consumo. Isso aqui é literalmente vidas líquidas, né, no exercício do Bauman, né? A ideia de que nós somos seres que consomem nesse mundo. Então, a beleza é um tipo de produto, é um tipo de consumo. Para ter aquela noção estética do corpo belo, eu vou ter que fazer cirurgia, eu vou ter que me passar por cosméticos, passar por terapias, passar uma série de questões, por roupa, vestimenta. Eu giro o mundo todo para ter aquela estética. Veja, é isso. E deste mesmo modo, Hannah Arendt chamar a atenção da bioética, da ideia da ética, né? Da falta da percepção ética, entre um ethos das relações humanas e um ethos das relações econômicas, né? Esse é o pensar moderno. E tudo isso numa trajetória drástica, numa trajetória pesada, numa trajetória em que o mundo vai identificar as suas rupturas, né? Então a gente partiu das instituições e do indivíduo. Estamos percebendo que o indivíduo ele não tem toda essa vontade que Kant estabeleceu e as instituições começam a justamente minar esse indivíduo. Mas o indivíduo ainda acha que é livre. Esse que é o irracional da modernidade. Eu acho interessante na modernidade líquida do Bauman, ele tem uma frase que vai dizer assim: na verdade a gente confunde cidadão com consumidores. E aí o cidadão liberal acha que é livre, mas ele é livre naquilo em que o sistema permite ser, né? Ele dá o exemplo do sujeito que vai num buffet de comida. Ele acha, nossa, é um buffet de comida, posso escolher o que eu bem entender. Não. Meu querido, veja bem, você vai escolher aquilo em que o restaurante determinou que deve ser feito naquele dia. Então você não é livre para comer, você é livre para escolher as opções que aquele restaurante deu. Da mesma forma, a lógica das instituições. Eu tenho liberdade? Não tenho liberdade. Você é condicionado ao que as instituições lhe oferecem de consumo. E você ainda consome pagando, achando que é livre. Ok, uma condição aí que depois a gente vai relativizar e vai, enfim, trabalhar um pouco mais. Nesse sentido, o pensamento moderno tem essa progressão que a gente está estabelecendo aqui,
Isso é, essa forma de pensar, de tentar conhecer o mundo através do preconceito, e do preconceito tentar conhecer o mundo, sempre faz numa forma linear, progressiva e infinita, né? Linear, progressiva e infinita. Pensamos isso, de forma linear, progressiva e infinita. Linear, tudo nos detém uma linearidade, uma ideia de progresso, né? Tanto é que a gente dificilmente pensa em crise, dificilmente pensa em caos. Isso eu acho interessante, né? Porque entrou em crise, em caos, que é o normal, as coisas realmente são de altos e baixos, somos felizes, somos tristes, estamos em agonia, estamos em felicidade. É essa a dimensão do topor da vida. Mas não, a gente acha que tudo é retilíneo, que isso é uma construção progressiva. Então o sujeito só vai dar certo. Bom, ele descobre a razão, descobre o imperativo categórico, descobre que é de vontade, pronto, é só caminhar. Caminha que é o progresso, caminha que vai dar certo, né? Esse é o pensamento moderno. Veja, a gente é absolutamente imerso nessa lógica, imerso. Qualquer tentativa de resistir a isso, você estará no campo da crítica. E aí, não querendo resistir, toca o barco porque é assim mesmo, né? Eu queria chegar aqui. É aqui. Esse é o ponto da ruptura total. Da ruptura total. É o ponto onde a gente perdeu o fio da meada. É o ponto onde os autores vão estabelecer a necessidade da reconstrução dos direitos humanos. E aqui eu acho importante fazer a reflexão. Um momento alto nosso no desenvolvimento desse argumento da fundamentação, né? É que o projeto de Auschwitz, esta é a figura e a foto, né? Do maior campo de concentração nazista, onde foi responsável por milhões de mortes de judeus. E aqui a linha do trem que levava a Auschwitz, enquanto arquitetura de uma política pública do Estado alemão nazista. Agora, o que é mais interessante, e aí é onde o Celso Laffer vai trabalhar na noção de supérfluo, na noção de não pessoas, e é o que mais impressiona todos os autores que se dedicam a isso, e isso é muito importante para nós entendermos, é que a construção do campo de concentração, que é uma construção arquitetônica, que é uma construção racional, que é uma construção de uma política pública de Estado, ela aconteceria, isto é o assustador da Hannah Arendt, o assustador do Adorno e de toda a teoria crítica da Escola de Frankfurt, é que Auschwitz aconteceria independentemente da guerra, independentemente da Segunda Guerra Mundial. Auschwitz não foi um projeto de campo de concentração para abrigar os presos políticos, não foi um campo de concentração para pegar o refúgio dos soldados de guerra. Não. Ele não foi uma exceção no desenvolvimento do projeto do nazismo. Ele foi um projeto de arquitetura tecnológica de um Estado extremamente racional. Extremamente racional. É isso que assustou. Auschwitz não foi uma exceção à Segunda Guerra Mundial. Ele aconteceria, portanto, o extermínio dos judeus aconteceria independente do conflito armado. É este o grau da irracionalidade que Hannah Arendt chama atenção, ou da hiperracionalidade. E aí é importantíssimo revermos, porque quando você, literalmente, você já tiver essa experiência, pega a Declaração Universal proposta pela ONU, descrita pela Eleanor Roosevelt, você vai ver, nos considerando, que está lá a ideia do Holocausto e da Segunda Guerra Mundial, né? Evitar a propagação do Holocausto. Porque este deu um fim ao discurso da modernidade. Falou assim, nossa, o projeto kantiano de vontade de construção do progresso, da ideia do imperativo categórico, de determinação do sujeito, etc. Nós criamos para este horror. E aqui precisamos entender que horror é este. E aí está a experiência de Auschwitz. Portanto, os autores irão trabalhar a partir disso, né? Eu destaquei 3 aqui, um deles é o Bauman, o outro é Hannah Arendt, né, Origem do Totalitarismo, e o outro é o Adorno, que vai se dedicar, né, o Theodor Adorno, filósofo da Escola de Frankfurt, fundador da Escola de Frankfurt, vai ter um estudo sobre a personalidade autoritária, né? Todos eles vão comungar desta ideia. De que ideia, professor? De que o processo da modernidade, aqui eu acho que a gente vai para fechar, eu sei que está avançado da hora, só vou fechar esse raciocínio, a gente podia até continuar daqui amanhã e estabelecer alguns censos,
mas eu só vou fechar, só peço a vocês 5 minutinhos. Veja, da ideia colocada aqui pelos autores, né, o estudo sobre a personalidade autoritária, inclusive está ali em cima, vai nos mostrar o seguinte, é que se nós não percebermos, se nós não nos condicionarmos à ideia de perceber as outras categorias do juízo, a tendência é nós desenvolvermos tão somente a razão instrumental. A razão instrumental. E a razão instrumental é determinada pela ideia de útil e inútil, portanto, a ideia de finalidade. A Hannah Arendt vai dizer, e é um conceito que a gente vai trabalhar, da seguinte lógica: o mundo moderno permite não mais compreender o mundo, portanto, fazer aquela lógica do prejuízo e vir na determinação do conhecimento. Então, nos falta a capacidade de compreender. E a capacidade de compreender o mundo é um artifício próprio do intelecto, em que nós, na sociedade moderna, esquecemos de operacionalizar. A vida ficou tão automática com o uso da tecnologia, ficou tão banal com o uso da tecnologia, que perdemos a capacidade de compreender as coisas no mundo. Tudo é tão rápido, o projeto egocêntrico da modernidade é tão intenso que perdemos a capacidade de compreender o mundo. E é neste sentido que se desenvolve a patologia do autoritarismo, que se desenvolve a patologia dos discursos de ódio, que se desenvolve o que a primeira metade do século XX viu com o fascismo e viu com o nazismo. É a incapacidade de compreender o outro na dimensão da sua humanidade. Isto é, a modernidade enquanto projeto foi tão severa que nós, ao longo desse discurso, perdemos a capacidade de nos impressionarmos com o outro, de nos emocionarmos com o outro, de nós humanizarmos com o outro. E isto é um determinante dentro da estrutura moderna, não é fora, é dentro. Então, se nós continuarmos a pensar de forma progressiva, estaremos atendendo a uma lógica racional e instrumental, e evitaremos uma tentativa do belo e do estético, né? E a ideia é principalmente da dimensão ética, que é a relação com o outro. Deixamos de construir isso. E é o que os autores irão apontar. Então eu finalizo essa primeira parte, embora não finalize essa explicação toda aqui, na ideia do Adorno, né? O Adorno tem um livro, inclusive posso ceder aqui para vocês, chamado Educação e Emancipação, que é um negócio assim, que quando você lê, você olha ali e diz, meu Deus, o que eu fiz até agora, em que não li Educação e Emancipação de Adorno, né? E ele nos fecha com esse significado, né? No processo de educação. Então ele está no início do século XX, passado pelas experiências do nazismo, do Auschwitz, e vai dizer assim, para pensarmos uma educação para o século XX, a exigência é que Auschwitz não se repita. É a primeira de todas para a educação, de tal modo que ela precede qualquer outra, que creio não ser passível nem necessário de justificar. Então é uma citação belíssima na introdução do livro dele, em demonstrar que não há nenhum outro efeito na condição de nós modernos, de pensarmos uma educação que não leve em consideração o que foi Auschwitz, o que foi o Holocausto e o que foi a Segunda Guerra Mundial. Porque ali nós desumanizamos pessoas. Nós tornamos o humano um supérfluo. E cada vez que isso acontece, fenômenos de violência estão por vir. É isso. Senão eu vou me empolgar aqui, a gente vai mais tarde. Tudo bem, eu vou desempolgar menos, né, professor? Menos, sem exageros, né? Mas é isso, para a gente pensar essas categorias. Porque depois eu gostaria de entrar em alguns conceitos da Hannah Arendt na leitura do Celso Laffer, né? Aí eu vi que o Matheus meio que já destacou, né, a ideia do supérfluo, a ideia da noção do supérfluo, né? Para nós vermos a gênese dos direitos humanos. E depois tudo isso se reconstrói na lógica que a gente quer. Mas tudo bem. Vamos, então, estabelecer um consenso. Pessoal, pergunto a vocês. Podemos voltar amanhã às 9? E a gente faz 2 blocos de 1h30? Vamos das 9 até as 10h30, dá 15 minutinhos, 10h45 até meio-dia? E aí, fechamos? Tá.
Perfeito, então. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, é uma satisfação enorme, assim, estava bem empolgado para revê-los. Eu espero que descansem agora e a gente então volta amanhã às 9. Tudo bem? Perfeito, então, pessoal. Eu não vou mais exigir de vocês esse tempo. Amanhã a gente se vê, hein? Se cuidem, fiquem bem e vamos voltar amanhã para a continuação desse raciocínio. Obrigado pela oportunidade e valeu. Foi um prazer enorme. Vamos descansar um pouco, né? Perfeito. Boa noite. Obrigado, hein, pessoas. Qualquer coisa, estamos atentos aí. Deixa eu só antes, só o último ponto aqui. Eu vou passar o meu celular aqui, porque se tiver algum problema, vocês entrem em contato com o professor, tá? 48999 tá? Esse é meu celular, assim. Se der 9h30, 9 e pouquinho, e eu não tiver, acontecer alguma questão técnica, né? Aí vocês entrem em contato direto, tudo bem? Eu agradeço se alguém ficar com esse telefone e acontecer isso. Se deu mais de 9 horas, eu não entrei, alguma coisa aconteceu, entrem em contato que eu quero falar com vocês. Perfeito. Obrigado, pessoas. Vamos lá, vamos descansar um pouco, vamos jantar e vamos beber um vinhozinho com queijo. Valeu, até mais.